começa a ler que é uma ordem judicial lacrando a empresa. Então tem credor que só fica sabendo porque ele, por acaso, passou pela frente da empresa que teve sua falência decretada. Comeu bola, ficou sem saber, portanto perdeu o prazo e vai se habilitar atrasado? Pode? Claro que pode. Ele vai ser o credor retardatário. Só que a vida dele vai ser um pouco mais complicada. O credor retardatário vai precisar de um advogado, porque agora eu preciso de uma ação judicial. Eu preciso, dependendo do meu atraso, ou de uma simples petição, ou de uma verdadeira ação de habilitação. Portanto, pelo menos mais caro vai ficar. O fato de eu ser retardatário não quer dizer que eu perdi o meu privilégio, que eu fui para o final da fila, nada disso. Na verdade, o credor retardatário, que é tratado no artigo 10 da Lei 11.101 de 2005, o credor retardatário, ele conserva a sua natureza. Se é privilegiado, se é quirografário, só que tem um detalhe. Como qualquer pessoa que entra atrasada no processo de falência, ou em qualquer processo, não pode discutir o que já passou. Então, se, por exemplo, toda a minha categoria já foi paga, eu não posso reclamar e não posso tentar paralisar todo o processo de falência para que eu receba. Eu vou ter que esperar a próxima oportunidade de pagamento. Daí que você já percebeu, dependendo do tanto que eu estou atrasada, pode ser que eu não receba mais nada. Então veja, ou eu me habilitei, ou eu me habilitei atrasado, ou então eu nem precisei da habilitação. Tem mais um credor que não precisa se habilitar. O fisco, por exemplo, ele simplesmente oficia o seu crédito. Então, não é uma habilitação como nos demais credores, mas não há dúvida que produz o mesmo efeito. E quando termina esse prazo de habilitação, a habilitação normal é que o administrador judicial vai fazer o quadro de credores, ou seja, vai começar a ordenar esses créditos de acordo com a classificação definida na lei. Claro que é possível que ainda alguns entrem depois, e daí a possibilidade de alterar esse quadro, mas só por decisão judicial, não há outra forma. Uma outra novidade no que diz respeito aos credores é que hoje na falência, os credores toda vez que tomam uma decisão, por quê? Porque envolve um assunto de interesse do credor, ele vai tomar uma decisão colegiada. Então, os advogados, de uma forma geral, não ficam preocupados. Será que esse é o momento de eu me manifestar? Não. Aquilo que realmente interessa credor é, a partir de uma convocação desses credores, que são reunidos, e então eles vão decidir, eles vão votar, e o resultado dessa votação é que é levado ao processo de falência. Um detalhe importante é que o voto do credor é de acordo com o seu crédito. A ideia é, se você está mais lascado que os outros, porque o seu crédito é maior, e a gente sabe que na falência nem sempre se recebe, mas o fato é, se o valor do seu crédito é maior, a sua capacidade de voto e de decisão também é maior. Então, com isso você começa a perceber, primeiro, que ser credor de falência, infelizmente, não é uma boa notícia em nenhum momento. Segundo, que o credor na falência, dependendo do lugar onde ele está, ele pode conseguir receber ou simplesmente ficar de fora. E aí não há outro jeito de cobrar. Complica. E numa fase como essa, com as empresas em crise, ou às vezes sufocadas pelos tributos, e por todos esses encargos que uma pequena empresa tem que suportar, você já percebe que a falência, ela pode estar muito mais próxima do que você imagina.
Mas não vamos nos preocupar com isso agora, porque afinal a gente ainda tem o nosso próximo bloco, que é o Pergunte ao Professor. E você precisa acompanhar as dúvidas dos nossos amigos, para que a gente possa aprofundar mais e talvez esclarecer a dúvida que você está fazendo aí. Tá certo? Vamos para o nosso próximo bloco. Pergunte ao Professor. Estamos agora no nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Você vai ver que nós vamos responder dúvidas que os nossos amigos já nos mandaram e que pode ser a sua dúvida. Mas imagina que hoje a gente não consiga esclarecer e você pode e deve participar mandando sua dúvida, mandando a sua sugestão para o nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br, hein? Espero o seu e-mail, espero o seu comentário e a sua sugestão. Mas vamos agora ao Pergunte ao Professor e a nossa primeira dúvida. Professora Beth, o credor trabalhista tem preferência absoluta na falência? Essa pergunta, ela é muito bacana, porque ela marca uma diferença, uma modificação entre a antiga lei e a atual legislação. O credor trabalhista sempre foi tratado como aquele que está acima de qualquer outro crédito. Mas nós vimos hoje que, primeiro, ele não tem privilégio absoluto. Antes dele está o credor que tem propriedade, antes dele estão os créditos extraconcursais. E como se não bastasse, quando chega a vez do crédito trabalhista, ele tem limitação. A limitação de 150 salários mínimos. E cuidado, você que presta provas, essa limitação foi mantida pelo STF num informativo do ano passado, quando se discutia que essa limitação violava aí as garantias fundamentais do trabalhador. O posicionamento do STF foi que em nenhum momento o trabalhador foi prejudicado, já que ele pode habilitar o seu valor integral e apenas será dividido, partilhado. Uma parte fica na frente até 150 e o que está acima não foi deixado de lado, mas ficou lá junto com o crédito quirografário. E isso tudo por uma razão muito simples. Havia algumas fraudes que alguns trabalhadores tinham um valor exorbitante de salário e, na maioria das vezes, o crédito trabalhista já acabava com todos os bens da empresa. É claro que não é pela fraude de algumas empresas que a gente deveria ter uma resposta legislativa, mas foi assim que aconteceu. Só que essa limitação foi mantida. Então, toma cuidado nas suas provas. É constitucional, sim, a limitação de 150 salários mínimos. Vamos à nossa próxima dúvida? Pergunte ao professor. Professora Beth, o credor que deixou um bem numa empresa e a empresa faliu, ele precisa se habilitar? Pergunta bacana, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Você, por exemplo, que deixa um carro para ser consertado no mecânico, você que leva algum eletrodoméstico seu para ser consertado numa assistência técnica, você já pensou que essas empresas podem falir? E veja, o que você, que é proprietário, pode fazer? Nós já sabemos. Você pode ingressar com um pedido de restituição. Claro que vai precisar de advogado, mas você vai precisar provar apenas que o bem é seu. É claro que o devedor vai se manifestar e será aberta a possibilidade de produção de provas. Se ficar provado que o bem é seu, claro que no meu exemplo era o carro do mecânico, assistência, mas claro, a gente também está falando de grandes credores. O credor que tem arrendamento mercantil, o credor que tem alienação fiduciária. Esse credor, assim que o juiz se convença que ele tem a propriedade,